estamos recebendo hoje o Victor José Witkowski, que é candidato à Prefeitura de Botuverá pelo PP. E como hoje pela manhã também já anunciamos, o Victor teve sua candidatura confirmada ontem, quinta-feira, após uma ação aí da chapa que tem o título Renovação é Hora da Mudança, junto ao Tribunal Regional Eleitoral, e obteve êxito. Está confirmada a candidatura da dupla, né? O Victor José Witkowski como candidato a prefeito na chapa Renovação é Hora da Mudança em Botuverá. Ele e como é o nome do vice? É o Cairon, né? Caioran, perdão. O vice é o Caioran Paloski Paulini, também do PP. Bom, e coincidiu que a data de entrevista com o candidato Victor exatamente foi marcada para hoje. Já na semana passada a gente agendou essa entrevista para hoje e ontem a decisão. Eu começo justamente com essa pergunta, esse questionamento a respeito evidentemente a notícia não poderia ser recebida com alegria, né? Não tem a menor dúvida, e sem dúvida nenhuma também acaba virando um outro combustível aí para essa campanha. Bom dia, Victor, seja bem-vindo. Bom dia, Dirley. Bom dia, Anderson, Felipe. Rodrigo aqui. Rodrigo também. E estamos muito felizes mesmo com essa notícia. Eu acho que essa entrevista hoje veio no momento certo, e dizer também que a gente nunca deixou de acreditar que a gente iria conseguir reverter essa situação. A gente sempre falou para os nossos munícipes, de casa em casa, que essa decisão iria ser revertida e que nós estaríamos na campanha, que iria ter eleição sim, né? E que o povo que iria escolher. E veio essa notícia ontem para aumentar a nossa felicidade por unanimidade, um caso único no Brasil, e que o TRE entendeu por unanimidade, 7-0, dando ganho de causa para a nossa candidatura. Ô Victor, só para fazer um retrospecto aí das candidaturas que desistiram, o que aconteceu exatamente na tua avaliação e como é que surgiu o teu nome? Também dando bom dia para os ouvintes, né, da rádio, principalmente para os nossos ouvintes lá de Botuverá. A nossa candidatura, né, à Prefeitura de Botuverá sempre foi cogitada dentro do partido. A executiva municipal, tanto de Botuverá quanto aqui de Brusque, Guabiruba, da região, sempre cogitou o meu nome também para a eleição da executiva, para a majoritária. Uhum. A minha vontade sempre foi fazer mais um mandato de vereador, participar de mais uma eleição de vereador. Devido a esses acontecimentos, né, houve a ameaça, o crime da ameaça. A gente não sabe de onde partiu, está no Ministério Público. O Ministério Público que vai investigar, vai saber. Foi um crime que acabou causando um crime eleitoral com a desistência do candidato a vice, né, o César Dalcejo, pessoa íntegra, um homem de caráter, veio do chão de fábrica e conseguiu tudo que ele tem até hoje, pessoa honesta. E, consequentemente, essa ameaça ali já estava, inclusive, incluídos os candidatos a vereadores da nossa chapa, a minha pessoa também, e acabou causando a desistência do candidato Alex Tacchini a prefeito também. Eu sempre falei para ele, respeito a decisão dele, eu sempre respeitei também a hierarquia. Como meu nome era cogitado, eu sempre dizia: o Alex foi o nosso candidato, estava com nós há 6 anos, foi o nosso candidato na última, então, né, por ordem, eu sempre respeitei isso, e o partido também. Ele era a pessoa que deveria ser agora, no caso do impedimento dele ou da desistência dele. Então, o meu nome voltou a ser cogitado. Me preparei, né, para um mandato de prefeito. Eu estou preparado, também me sinto preparado, mas eu tinha me preparado para uma campanha de vereador. E do dia para a noite eu estou numa campanha de prefeito, muito mais puxado, muito mais corrido, mas que está sendo muito gratificante. Então, nunca fui tratado como plano B, mas sim como um plano dentro do partido aqui da região. Vitor, você que você é atual vereador, né?
lá em Botuverá, então tu já tem todo o conhecimento enfim, da parte política e necessidades da cidade, porque você é político, né? Você, enfim, iria para a reeleição, mas enfim, deu essa movimentação, agora você vai para brigar na majoritária. E como um candidato de oposição, o que você enxerga que são os principais problemas ou situações que a atual administração, né, que é apoiada pelo ex-prefeito, enfim, concorda com concorrentes, então, quais são os principais pontos que devem ser alterados? O que você diz o seguinte, olha, isso aqui está errado, tem que ser mexido lá em Botuverá? Ou quais são os problemas que você viu, até porque você é atual vereador? Primeiramente, o principal ponto a ser mudado no poder público em Botuverá, na política de Botuverá, isso eu fiz muito no mandato de vereador, mas o principal ponto é o atendimento às pessoas. A gente sentia uma carência durante o meu mandato. Eu estive sempre acompanhando o que as pessoas me chamavam, pediam para ir lá ver, relatavam os problemas, relatavam que já tinham buscado ajuda e não tinham chegado, e daí recorriam a mim. Então, primeiramente, o atendimento a essas pessoas, humanizar o poder público, dar uma resposta, não ter a enrolação. Se dá para fazer, se está dentro da lei ou não, mas dar essa resposta para as pessoas, para os nossos munícipes. E uma coisa que sempre teve enraizada na política de Botuverá, não faço nomes de pessoas, mas sempre teve, né, até de ambos os lados, mas era a questão do partidarismo. Aquele munícipe é do nosso partido, aquele é atendido, aquele munícipe é da oposição, aquele vamos deixar. Então, a nossa proposta é esse atendimento igualitário para todo mundo. Eu já dizia na minha campanha vereadora 4 anos atrás que o candidato a vereador ele é do partido. O candidato a prefeito é do partido. Mas o vereador e o prefeito são do município, não são mais do partido. O partido é vamos dizer assim, fazendo uma analogia, o ônibus que a gente pega para chegar num determinado ponto, em um determinado local. E a partir dali, a gente é do município, é um poder público, né? Então... Você é o candidato mais jovem, eu acho, da história de Botuverá, né? Delay, liga o microfone. Você hoje é o candidato mais jovem, né? Na história da Prefeitura de Botuverá, será que eu estou enganado? Você tem 38 anos. 38. Não pesquisei, gosto de pesquisar a política botuveraense, eu tenho todos os anos de política, assim, os candidatos, os prefeitos, mas não me recordo se eu hoje seja mais novo. Acredito que na época, lá nos anos 70, o seu Sérgio Colombi foi um prefeito também de uma idade nova, novo assim, né? O seu Nilo Barney também lá em 88, mas não sei dizer a idade deles, né? Assim. E como candidato, a gente teve o Alex no pleito passado, que ele tem a mesma idade que eu, a gente se formou junto, ele estava com 34 na época. Bom, então... retiro o que eu disse. Vamos Mas lá. É uma boa pesquisa para ser feita. Perfeito. Ô Victor, a cidade de Botuverá tem uma vocação para o turismo. As cavernas, né? Tem uma tendência muito forte aí de vários lugares de Santa Catarina, principalmente, de maneira especial alunos das escolas básicas, né, de ensino fundamental, visitarem a cidade de Botuverá para conhecer as cavernas. Eu vejo que no seu plano de governo você tem um item ali relacionado dentro da economia do município para explorar. De que maneira você pretende explorar esse fator importante da caverna? Qual a tua ideia relacionada a isso? Então, as cavernas, eu inclusive sou lá do bairro Ourinho, nasci, me criei, morei lá até os meus 25 anos, agora faz 13 anos que eu moro no centro. Então a gente, quando era criança, estava sempre lá andando de bicicleta, andando a cavalo lá dentro do parque durante os domingos. E as cavernas, durante muito tempo, elas foram o principal e o único ponto turístico da cidade. E quando veio a construção da estrutura que existe hoje no parque, foi, na época, uma grandiosidade, uma grande obra que veio para nossa cidade. Então, já deu um boom para o turismo ali naquele momento. Só que hoje, já se passaram mais de 20 anos dessa construção dessas estruturas e a gente vê que está ficando parado.
Ele não está evoluindo conforme o turismo evolui hoje em dia, né? Na época o pessoal só ia lá para entrar, ainda eu lembro que meus pais entravam com cordas dentro da caverna, com lanternas. Hoje em dia o turismo evoluiu. A gente pensa na revitalização do parque. Por que não o turismo de aventura, fazer ali dentro do próprio parque? Questão de rapel, questão de o arvorismo, a caminhada na Copa das Árvores, as trilhas, investir mais nas trilhas, uma tirolesa. Então, hoje a gente vê que muitos turistas procuram isso. Mirantes. Os turistas vão, hoje em dia está na moda os mirantes de vidro, que as cidades onde não tinha turismo, hoje em dia tem turismo, né? A gente tem exemplos até de Ituporanga, né? Também, Alfredo Wagner. Então, e também não é só as cavernas. O turismo de Botuverá, ele pode ser expandido, ele pode ser feito muito mais coisa. Como eu dei o exemplo, construção de mirantes, a revitalização e construção de acessos aos pontos que nós temos hoje. Nós temos o Recanto Feliz, pousadas, cachoeiras, né, parque aquático, o Morro do Barão. Então a gente não quer trazer a parte urbana, o asfalto até em cima no Morro do Barão. A gente quer dar condição de acesso até chegar num determinado ponto, ter a informação que é uma trilha, que vai ter tantas horas de caminhada, ter um suporte, né? Quem sabe fazer um mirante até lá em cima também no Morro do Barão. Então a gente vê que hoje em dia não é só as cavernas. Nós temos que valorizar muito as pousadas e o turismo rural, que a nossa cidade tem muito potencial para isso. Agora, Vitor, como é que você enxerga o crescimento da cidade de Botuverá? Porque, por exemplo, logo teremos a subestação da Celesc, que vai ser inaugurada lá, que é uma antiga solicitação. Tem empresário que tinha máquina lá que não conseguia ligar porque não tinha carga de energia elétrica. Eu imagino que a partir do momento que essa subestação fique pronta, vai ter crescimento de empresas novas e as atuais, e vai ter crescimento de emprego, migração, crescimento da cidade. Como é que tu imagina o crescimento da cidade e um crescimento sustentável, enfim, para a cidade conseguir aguentar esse crescimento? Nós tivemos agora, nessa semana, o início da construção ali do terreno da subestação. As máquinas chegaram nessa semana, estão construindo a estrada para ter o acesso a esse terreno da subestação. Essa subestação, ela vai dobrar a capacidade energética da cidade. Hoje, como o Rodrigo bem lembrou, uma fábrica não consegue, as fábricas existentes ali não conseguem colocar uma máquina a mais, que não tem esse suporte energético. Dobrando essa capacidade, essas empresas que hoje estão em Botuverá vão poder expandir. E nós temos também no nosso plano de governo o aumento do parque industrial de Botuverá como uma proposta, quem sabe até a criação de mais um parque industrial em direção à parte alta de Botuverá, né? Expandir. Botuverá tem mais terras para ser expandidas, então em direção à parte alta, e com isso os empresários vão poder colocar suas fábricas em Botuverá. Mas com que segurança ele vai ter para colocar? Se hoje falta mão de obra, hoje já está faltando mão de obra. Então a gente também pensou nisso, também tem no nosso plano de governo, que é a questão de projetos habitacionais. Regularização fundiária. Não é todos os locais que têm escrituras hoje na cidade de Botuverá. Então, até existe um programa do governo do estado para regularização fundiária. A gente pretende fazer essa regularização em parceria com o estado. Para quê? Para dar condição de quem tem terras em Botuverá conseguir vender, e quem quer chegar em Botuverá e se fixar e ter ali a sua residência, constituir sua família, ter condições de comprar. Porque hoje em dia, se não tem uma escritura, não consegue fazer um financiamento bancário, né? Então, para fazer esse financiamento, precisa regularizar os terrenos. Então, é um problema que hoje eu vejo que Botuverá futuramente, se a gente não resolver, vai ter o risco de ter favelas. Eu digo favelas como essas pessoas que vão vir de fora, ou essas pessoas que estão constituindo família ali de Botuverá mesmo, vão ter que ir para as encostas. Construir nas encostas, daqui a pouco causa mais problemas para a defesa civil também. Então a gente fazendo essa regularização fundiária, um plano habitacional, quem sabe até um conjunto habitacional, né? A gente tem exemplos dentro da Minha Casa Minha Vida e por aí vai. Então, para dar essa segurança de um empresário dizer, não, eu vou botar a empresa que aquela pessoa, ela não está só vindo para Botuverá, ficando 6 meses, voltando a Brusque, tendo mais condições, ela vai se fixar em Botuverá, então vai dar essa garantia aos empresários. Ô Victor, o Hospital Dom Joaquim fica
me corrija se eu estiver errado, mas deve ficar aí 14, 15 quilômetros mais ou menos do centro de Botuverá. Deve 13, dar aí 14. Isso, deve dar aí uns 15, 16, 17 minutos de carro, né? Enfim. Nós conversamos aqui recentemente com o padre Valdir Prim e com o Raul Sivinski, que são dirigentes ali do hospital que completou agora no domingo 60 anos de existência, né? E tem uma vocação grande ali para a região de Botuverá, aliás, da região de Dom Joaquim e, consequentemente, para Botuverá, né? E qual é o teu plano em relação a, de repente, fazer alguma parceria, aproveitar essa distância, essa proximidade entre o Hospital Dom Joaquim e também a cidade de Botuverá, na tua gestão? O que você pensa sobre essa questão saúde e principalmente o aproveitamento desse aparelho que é o Hospital Dom Joaquim? O Hospital Dom Joaquim completou 60 anos, né? E o Hospital Dom Joaquim, ele tá no coração dos botuveraenses. Eu digo por mim, eu tenho um carinho muito grande por esse hospital, nasci nesse hospital. Eu costumo dizer que eu sou natural de Botuverá, porque a minha mãe só veio, assim como muitos, só veio ali, fez o parto e voltou, né, para nossa cidade. Então, assim como eu, muitos nasceram ali. Então, o carinho do botuveraense com o Hospital Dom Joaquim é enorme. Dito isto, a estrutura que o Hospital Dom Joaquim tem hoje, ela é muito boa. A gente vê que evoluiu essa estrutura. Tendo a evolução dessa estrutura e também tendo, né, como tinha antes o hospital em Botuverá, e depois foi fechado, se transformou em um posto de saúde, uma UBS. Hoje em dia a gente vê que com o orçamento da cidade pequena é praticamente inviável ter um hospital lá. Mas se a gente tem um hospital a 10, 12 minutos, né, a 14 quilômetros de distância do centro de Botuverá, com toda a estrutura já pronta, por que não fazer um contrato de prestação de serviços? Eu trabalho aqui como contador público. Há 3 anos eu sou contador aqui da Secretaria de Saúde de Brusque. E a Prefeitura de Brusque tem um contrato, tanto com a Zambuja quanto com o Dom Joaquim. E esse contrato tem vários serviços prestados pelo hospital. Um deles é o Porta Aberta, é o pronto-socorro. Então, por que não Botuverá fazer também esse contrato? A gente vai ver sim a viabilidade disso. Inclusive, informalmente, já conversei com algumas pessoas, com o padre, com o Raul, não cheguei a conversar, mas como a gente aqui lidava sempre com o pessoal ali do hospital, a gente mantinha essa relação e era colocado isso em conversas de vez em quando. Então, por que não a prefeitura fazer esse contrato com o Dom Joaquim? E que a população também pede isso, né? Às vezes está ali passando mal com índices de diabetes muito alto e tem que passar em frente ao Hospital Dom Joaquim para levar mais 10, 15 minutos, chegar no Zambuja, que já, né, sempre tem muita gente, é o hospital referência do SUS na região, para a região toda. Então, por que não já ser atendido no Dom Joaquim? Então, a nossa ideia, sim, é utilizar a estrutura do Dom Joaquim e fazer esse contrato com o Dom Joaquim, sentar, conversar, tudo na viabilidade legal e fazer essa prestação de serviço deles para com os botuveraenses, como sempre foi prestado, né? E, inclusive, depois também já existe um contrato com o Dom Joaquim, mas para a realização de exames, né? Então a gente quer ampliar, além dos exames, que é mais perto da nossa cidade, fazer esse serviço de porta aberta. Talvez uma das situações mais importantes que o Botuverá vai ser encaixada no contexto é a questão da barragem, né? Que também interessa muito a vocês, porque eu até imagino não só pela questão água, mas também pela questão turística. Como é que você pretende agir para que a barragem saia do papel em Botuverá? Então, a barragem é um projeto ali estadual, federal. Agora começam a surgir, né, notícias de que até o governo federal teria emendas parlamentares para isso, recursos para investir nessa barragem. Eu penso hoje na população de Botuverá. Então, eu, como gestor público, se eu for um gestor público, se eu for o prefeito da cidade, eu tenho que deixar a minha opinião pessoal de lado para atender a população. O que a população pensa sobre a barragem? Hoje, o que você pensa sobre a barragem?
Eu acho que a barragem não é o único ponto que possa evitar as cheias aqui na nossa região. Nós estamos vendo assim, com êxito, e que eu pretendo ir atrás disso e também conversar, inclusive, com o próximo prefeito de Brusque sobre isso, a questão da dragagem do leito dos rios. A gente vê isso sendo feito em Rio do Sul, por exemplo, e botando hoje o leito do rio, ele está muito sedimentado. Anos e anos chegando ali esses sedimentos. Então a gente fazendo essa dragagem no leito do rio, abaixa o leito do rio, vai ter mais espaço para as águas e as beira-rio, né? As beira-rio hoje a gente vê que é uma obra muito importante aqui para Brusque, onde tem mais espaço também para as águas correrem. Em Botuverá também existe um projeto de desvio do trânsito, né? E que a gente pretende também conversar com o governo do estado para isso. Não hoje onde está sendo construída a ponte, né? Está sendo construída já uma ponte para o lado de lá do rio, só que é uma ponte que ela deixa uma das principais ruas do centro, que é Humberto Mazzoli. Se o desvio do trânsito for feito ali, vai ficar 99% dessa rua principal fora do desvio do trânsito. Então, a nossa ideia é fazer sim esse desvio do trânsito lá para cima. Essa ponte está sendo feita? Essa ponte está sendo feita. Então, essa ponte, ela poderia ter sido feita num local melhor. Inclusive, em conversa com os moradores, a gente vê que poderia ser deixada essa ponte que já existe ali e essa ponte nova ser feita em outro local para já futuramente ser usada para o desvio do trânsito. E essa barragem, voltando ao assunto da barragem, hoje eu não consigo te dizer se ela vai ser mais benéfica ou maléfica para a cidade de Botuverá. Por quê? Porque ela tem... Qual vai ser a finalidade dela? Ela vai trabalhar seca só para contenção de cheias? Beleza, é um ponto. Não, ela vai distribuir energia. Ela já vai ter que ter um certo nível... Alguma coisa de água. Ela vai distribuir água. Hoje, a cidade de Botuverá tem um contrato de concessão com a Casan. A Casan é que fornece água, a Casan é estadual, né? Mas que não presta esse serviço no município inteiro, presta só no centro. Então a gente vai hoje, o nível do rio, a vazão do rio está baixa, a gente vai hoje fornecer água para o litoral, e se os nossos munícipes não têm distribuição de água, como é que eu vou explicar como prefeito, como é que eu vou aprovar uma coisa dessa para os nossos munícipes? A gente está dando água lá para o litoral, né? Claro, é uma questão que eles têm que ser resolvida também, mas em detrimento dos nossos, passando um cano de água embaixo dos nossos pés, outros recebendo a água e os nossos não. Então, também já fica essa questão. E principalmente a questão da manutenção das barragens. Nós temos visto ali, eu acompanho bastante política, eu gosto de política, e a gente tem visto ali com os deputados, inclusive o deputado Napoleão Bernardes é um parceiro nosso do PSD, está junto na nossa campanha, e ele cobrando o governo do estado pela manutenção das barragens. Faz mais de 10 anos que não há uma manutenção nas barragens existentes em Santa Catarina. Com que segurança eu vou aprovar essa barragem aqui em Botuverá? Não depende da aprovação do prefeito, lógico, mas como é que eu vou dizer hoje que essa barragem é boa para o nosso município se não é feita a manutenção nas já existentes? Se a gente não sabe qual vai ser as finalidades, se a gente vai distribuir água para outras cidades e nós ficar sem, se a vazão do rio não dá que chega. Agora foi o período de seca, a gente vê que o rio lá estava quase pegando os peixes que existiam com as mãos, tinha mais pedra do que água. Então não temos segurança hoje para dizer se ela vai ser benéfica para nossa cidade. Esse assunto barragem dá um debate interessante, né, Victor? Sim. Dá um debate interessante. Se você chegar à prefeitura, com certeza a gente vai chamá-lo aqui para debater. E tem a questão do medo também, né? Desculpa, a questão as pessoas não se sentem seguras. Sim. Também, né? Eu tenho uma opinião já formada. Eu penso que é importante a barragem, mas assim, como eu disse, por isso que eu falei, é um debate. Tem que fazer o debate. Mas ainda dentro dessa linha de segurança do munícipe de Botuverá, agora, no ano passado, em novembro, quando aconteceu essa chuvarada, a enchente, olha, fazia tempo que eu não enxergava ou que eu não... ao centro de Botuverá tem água. Chegou água no centro de Botuverá da enchente, água do rio. O rio transbordou e jogou água para o centro de Botuverá. Fazia muito tempo que eu não tinha essa... Assim, que eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi daquele tamanho que aconteceu no ano passado. Aí eu vejo que no seu plano de governo você fala em defesa civil.
Eu acho que uma cidade como Botuverá, que tem o rio passando no centro, merecia uma defesa civil mais equipada, merecia uma defesa civil estruturada, né? Então eu quero que você fale sobre, eu vi ali que no teu plano de governo fala em equipamento para os bombeiros, enfim, né? Trabalhar junto com as universidades, mas será que só isso será o suficiente para atacar os problemas de uma possível enchente? Até porque quando se fala em defesa civil, nós estamos falando de tudo: escorregamento de terra, estamos falando de água no centro, em qualquer bairro da cidade, enfim, qualquer situação de calamidade pública que a natureza acaba agindo e a população sofrendo. Então, qual é o teu plano chegando na prefeitura em relação à defesa civil e essa situação de uma enchente, de enfrentar uma enchente? Derlei, nessa enchente de novembro do ano passado, na verdade foi uma sucessão de enchentes, né? Desde setembro do ano passado, chovendo até culminar naquela enchente de novembro. Vamos dizer, a sorte ainda nossa, inclusive de Brusque aqui também, que todas as enchentes anteriores ali, aquelas 6, 7 enchentes que deu anteriores, antes dessa grande ali, o leito do rio foi se abrindo, foi desbarrancando, então foi tendo mais essa capacidade da água ficar ali, porque se dava essa primeira já cheia ali, com todos os barrancos ali ainda, né, até inclusive dentro do rio quase, a enchente em volume, em altura seria maior, então isso acabou até expandindo o leito do rio. Enfim, sobre a defesa civil, no meu mandato de vereador eu já conversei algumas vezes com a diretora de defesa civil, conversei várias vezes também com a sargento Sheila, que é a comandante lá do bombeiro lá de Botuverá, e a necessidade que tem lá, uma das necessidades para defesa civil e bombeiro é um veículo 4x4. Na enchente do ano passado, de novembro, eu fui em algumas casas atingidas, me solidarizei com aquelas pessoas e fui ajudar a limpar. Precisava caminhão-pipa, botar o jato para limpar a lama toda grudada. Então eu vi na pele o que essas pessoas sentiram, pessoas chorando de ver o seu patrimônio, né, sendo atingido. Mas outra coisa que me chamou a atenção, os munícipes tinham que botar as suas canoas de madeira para fazer o transporte por dentro da água, inclusive ali no centro, como o Dirley comentou, represou o Ribeirão Porto Franco e daí alaga ali no centro, que é aquela parte mais baixa, e não tinha como fazer o trânsito impedido. Se passava um caminhão, jogava água dentro das casas também, então não tinha uma canoa. Então ter botes para o salvamento ali na defesa civil, ter um veículo 4x4, que inclusive, como eu falei, foi a demanda que me passaram. A gente conseguiu algumas verbas, algumas emendas parlamentares que até estão chegando esse ano para compra de veículos, mas só no valor de 100 mil. Para um veículo desse de grande porte, de 4x4, que é um veículo de maior valor, a prefeitura teria que dar uma contrapartida muito grande. Então não tinha esse orçamento para isso. Então foi uma das demandas que a gente até colocou no plano de governo, de um veículo 4x4, bote salva-vidas, né? Capacitação, né, de profissionais, e a questão das universidades é sobre o mapa da sombra de alagamento. Blumenau tem, Brusque, né, também tem. A gente já sabe que em determinada altura do rio vai atingir tal rua, tal casa. Então, por que não em Botuverá? Em Botuverá são muito menos casas que são atingidas do que Brusque, mas já se sabe que tem isso, né, para fazer esse ponto. Vai chegar com determinada altura do rio em Vidal Ramos, vai chegar dentro da tua casa aqui. E outra questão para equipar a defesa civil é a questão das câmeras de monitoramento. Colocar câmeras de monitoramento, não só em Botuverá, mas desde Vidal Ramos, ter essa comunicação, né, os profissionais de Brusque, Botuverá e Vidal Ramos estarem conectados. Aconteceu isso ano passado, sim, mas de forma informal. Por que não no site da Defesa Civil ter as câmeras para os munícipes, até aqui de Brusque também, de Botuverá, acompanharem como é que está o rio lá em Vidal Ramos, como é que está em Botuverá. Até me permite, sistema de monitoramento com câmera, com sensores, enfim, isso também é uma responsabilidade do governo do estado, né? Tem que ter parceria, né? Você não pode só jogar essa atribuição ao município, mas tem que buscar parceria, governo federal, governo do estado,
Nós vimos agora o que aconteceu, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, lá na região do Rio Grande do Sul. Tragédia, com várias vítimas e um prejuízo econômico extraordinário. A gente não quer verificar isso nem em Botuverá, nem em Brusque, nem em Itajaí, nem a região de onde o rio Itajaí Mirim passa. Né? Mas é buscar parceria com o governo do estado, né, Victor? Exatamente. Os governos municipais, eles têm que ser próximos e eles têm que estar sempre indo a Florianópolis. Eu digo indo, não de forma física. Hoje em dia a gente está a uma distância de Brasília, de Florianópolis, é uma ligação de distância. Mas é bom ir fisicamente. Exatamente. É bom ficar lá na porta do governador para ele saber que você está lá. Era o que eu ia chegar nesse ponto. A presença marca a pressão. Sim. Então, a partir do momento que você está ali na porta e dizer, ainda, se eu fosse prefeito, eu faria o seguinte: comunicava, obviamente, aos assessores. Mesmo que o assessor dissesse não posso, eu vou esperar até o momento, fazer vídeo, eu dizer, tô aqui na porta do gabinete esperando, vou ficar até horas. Colocar pressão. Então, colocar pressão, lógico. A gente pretende fazer isso, né? Vou junto com você. Vou junto com você, né, Rodrigo? Vamos lá. Quanto mais... Para registrar, tem que registrar isso. A gente... O poder público, ele tem que ser caminhar lado a lado da imprensa. Porque a imprensa profissional é que vai levar para o munícipe, vai levar para o cidadão. O que o governo está fazendo? Os governos municipais, né, as prefeituras, têm sua assessoria de comunicação. Mas é uma assessoria, vamos dizer, de comunicação daquele local. A imprensa profissional, parcial, ela consegue abranger mais, né, cidadãos, né? Então a gente quer ter essa parceria. Inclusive essa questão de ir atrás de recursos, durante o mandato de vereador, eu e o meu parceiro de bancada, o Valde, a gente esteve poucas vezes em Florianópolis, 3 vezes. As 3 vezes que a gente foi, viemos de lá com 550 mil reais em emendas. Então, quando a gente foi a primeira vez, teve gente que disse, isso ali não é trabalho do vereador, o que vocês vão fazer lá? A gente tem deputados parceiros nossos, vamos lá pedir. Não tenho vergonha, eu sempre disse e coloquei nas redes sociais, não tenho vergonha de chegar, bater na porta e receber um não, mas eu vou estar lá. Inclusive, no ano passado, no dia 29 de novembro, eu estive em Florianópolis, fui lá pedir, levar ofícios para os deputados e cheguei lá, o governador Jorginho Melo ia fazer o evento e fez lá na Agronômica sobre a liberação de recursos para as cidades. Toda a Assembleia Legislativa, deputados, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Governo do Estado estavam lá reunidos e eu estava lá como um representante de Botuverá. Vim de lá com a notícia que para Botuverá iam chegar 2,5 milhões para ajudar na questão das enchentes. E depois também dessa notícia desses 2,5 milhões de reais que veio para Botuverá, veio para Brusque também, se eu não me engano, Brusque acho que foi até 5 milhões, ou 2,5 ou 5, não estou lembrado agora, mas veio para todos os municípios catarinenses e foi destinado. E com os ofícios que eu entreguei no dia 29 de novembro, para agora o ano de 2024, veio 2 emendas já de 100 mil reais para aquisição de veículos. Então, a gente não fez a viagem perdida. A gente foi lá sem ter medo nenhum de receber ou não e veio com recursos. Claro, esses 2,5 milhões não fui eu que consegui, é o do governo do estado. Mas a gente estava lá marcando presença, o Botuverá está aqui presente, o vereador do PP, o Victor, estava ali presente. E vamos dizer, ainda veio mais verbas para compra de equipamentos, né, de veículos. Agora, como é que você imagina o que pode ser ampliado e melhorado na parte de educação da cidade, no que diz respeito a atendimento, creches, enfim, se fala até que a própria escola estadual que fica no centro da cidade já está estagnada, não tem mais espaço para onde crescer, né? Que fica no centro da cidade. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, primeiramente, na educação em Botuverá, existe uma conversa do governo do estado com o município de Botuverá desde 2010 para assumir os anos iniciais, que o estado repassou os municípios, anos iniciais, até o 5º ano ali, os municípios estão fazendo essa educação, essa municipalização. E Botuverá, ainda hoje, esses anos iniciais estão dentro do colégio estadual. E o colégio estadual precisa de salas para expandir o ensino médio e não consegue. Então, desde 2010, inclusive nos últimos 8 anos, Botuverá foi notificado
para que se fossem começados a ser feitos os anos iniciais pelo município, e até hoje não foi construído uma sala para começar a fazer isso. Então, o prazo vai terminar agora dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, os alunos matriculados para o primeiro ano de 2025 têm que ser do município e não tem uma sala para colocar. Vai ser feito medidas paliativas para resolver o problema ali num primeiro momento. Mas por que não se preparou? Não fez isso? Então, teve muito tempo para isso e até hoje não foi feito. Então, a gente vai já pegar a educação com essa obrigação de dar um sentido para os anos iniciais. A gente, sim, está pensando já no problema ser resolvido. Temos as ideias ali, vamos ter que conversar com a direção do colégio estadual e a gente vai resolver num primeiro momento essa questão ali e depois já deixar essas salas, esses anos iniciais preparados para os próximos anos, né? Não é no ano seguinte, 2026, já vai ter primeiro e segundo ano e assim sucessivamente. Daqui a pouco, mais alguns anos, o Estado vai abrir mão até o 9º ano, vai passar isso até para o município. Então, e até lá, se a gente não ir fazendo essas preparações. Foram construídos nos últimos anos em Botuverá escolas municipais. Temos aqui a Inês Genesini Merizio, na Pedras Grandes, e o CEMEIS Elita Zete Sestari Taquini lá no centro. Mas eles não têm a estrutura agora para expandir, para colocar um segundo piso. Então, foram projetos que, para a época, supriram a necessidade, mas que hoje já estão obsoletos, eles já não tem mais espaço também. Então, a gente tem que pensar sempre para 10, 15 anos para frente. Então, a gente pensa na construção de salas para esses anos iniciais, mas já sabendo que daqui a uns 10 anos vai ter até o 9º ano para a gente estar assumindo ali também. E a questão da educação, que a gente pensa muito na educação especial, né? Então, nós temos hoje as taxas de pessoa com TEA, que é o transtorno de espectro autista. Então, temos essa questão em todas as cidades. E em Botuverá, inclusive, apresentamos, né, nesse ano o projeto do Estatuto da Pessoa com TEA, foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, e ali tem todos os deveres que as pessoas com TEA têm direito em Botuverá. E são várias especialidades, né, que tem que ter, inclusive na escola, professor 2, né, monitores, inclusive também outra questão, monitores em ônibus escolares, lá em Botuverá não temos. O motorista hoje que dirige um ônibus escolar em Botuverá, ele tem que prestar atenção no trânsito e tá olhando os alunos se não está acontecendo nenhuma confusão, nenhuma arte que está acontecendo ali dentro. Então, não é atribuição do motorista, nós não podemos deixar o motorista também com essa dupla função. Tem que ter os monitores, e foi inclusive um pedido que a gente já fez várias vezes na Câmara. Foi feito um processo seletivo, realmente ele foi feito, só que não teve inscritos, mas porque também foi exigido o ensino fundamental, não foi de nível médio, então talvez pelo salário não houve inscritos, mas a gente vai brigar e batalhar para também atender essa demanda, para não haver como aconteceu, né, de um motorista ter que se desviar do trânsito. Graças a Deus não teve isso até hoje, mas para fazer uma função de monitor que não é a função dele, né? Muito bem, nosso tempo está esgotado, passamos até 1 minuto e 50 do tempo. Quero agradecer ao Victor José Vitkoski, do PP, candidato a prefeito de Botuverá, desejar sorte para você, Victor. Fica à vontade para se despedir e pedir o seu voto. Então, eu agradeço a oportunidade, Dirley, o Rodrigo, o Anderson, Felipe. Então, agradeço a oportunidade. Minha primeira entrevista em rádio, espero que seja a primeira de muitas. Independente do resultado da eleição, a gente já está, como se diz, alegre, como eu falei no começo, de a população ter o direito de escolher, né? Mas independente do resultado que der na eleição, a gente pede esse espaço não só ao Poder Executivo, mas ao vereador de oposição. Tem que ter sempre o contraponto. Então, hoje a gente vê muito o que acontece. O prefeito deu entrevista, mas não tem
o contraponto. Nós temos que ter o contraponto. Nós temos que valorizar o debate. Nós temos que valorizar a colocação de ideias diferentes. Então, já deixo também a ideia aqui, sempre que precisar da minha presença, eu estando como prefeito, espero que sim, ou não, também pode ser, ou algum vereador do nosso partido que esteja ali. A gente espera fazer maioria na Câmara, se der tudo certo, né? E estou apoiando, nós estamos com 16 candidatos. E quero dizer aos munícipes que pode confiar na gente. Quero agradecer o meu vice, o Caio, que foi o primeiro que veio a conversar comigo. Vitor, tu tem que ser, depois de todos os acontecimentos, tu tem que ser o candidato a prefeito. Ele foi o primeiro que acreditou em mim, e eu acredito nele. Um rapaz formado, novo, com toda a força. O povo de Botuverá pode ter certeza que a promessa que a gente faz é de trabalhar. A gente vai ter muito trabalho e vamos retribuir o resultado que vier pra gente na urna. Podem ter certeza que a gente vai fazer muito por Botuverá.